Farmácia ali, muita gente conhece ele da farmácia de Lá baixo. de baixo, né? Não, ele também quase não ia, é difícil. Ele é daquela ali da Rosângela ali? É. Na frente da farmácia. É, uhum. Ah, é? É. Pois é, irmãos. Então é isso. Estamos aqui juntos, graças a Deus, né? Mais um pouquinho. Uma terça. Mais uma Tá terça-feira. rápido, né? É incrível. Nossa. Assim, Semana passa E- correndo. Eu agora o dia já passa tão devagar. É. incrível. Quer ver à noite, né? Meu Deus do céu, quando eu olho o relógio não é nem 8 horas. Sério? Quando eu vejo é 11 horas. Olha, eu tô É nem incrível. em casa, nem de tarde apareceu ninguém lá em casa. Uhum. E depois quando eu li no relógio que era 8 horas, eu volto de sono no sofá sentada assim. Ai, nossa. Deu uma desparecida, fui arrumar algumas coisas só pra não dormir aquela hora. É, porque senão depois acorda de Depois madrugada. 8 horas eu vou dormir, acordar que hora, né? É. Então, Nossa. Aí eu deixei até que acontece. Foi das 9h30. É, tem que pelo menos esperar umas É. 10, né? olha, irmãos, estamos aqui na casa do irmão Jaiso, então, da irmã Patrícia, aqui da Esther e também do Pedro. E vamos mostrar a turma. Lá está o Pedro. Ei, Pedro, estavam aí na luta. A Esther nas suas obras de arte, fazendo as suas tarefas, estudando. Né? A irmã Patrícia está ali, o irmão Jaison também, a irmã Sinésia. E aqui está a minha amada esposa Nancy. Tudo aí? Estamos aqui, né, pessoal? Mais um pouquinho juntos em volta da mesa do Senhor, né? E querendo muito que o Senhor nos abençoe e todos são bem-vindos, né? Todos a bordo. São bem-vindos. E é pela graça de Deus mesmo que a gente segue em frente, né, irmãos? E estamos pedindo ao Senhor que nos abençoe. E estava falando agora há pouquinho com um irmão lá de Campinas, para a gente ter um encontro amanhã às 9h30. Tudo bem, meu irmão? 9h30. Amanhã tomar um café. Está querendo conversar e vamos ter a chance. E depois, logo mais à noite, lá na casa da Pri, nós teremos a coinonia. Aí Né? ficou assim, 15 dias novamente. 15 dias novamente. E por enquanto está sendo na casa da Pri. É, Né? Ela não vai estar de novo lá. Vai Mas vir pra cá. ela vem para cá amanhã também. No trabalho já. Aí eu vou para lá, fico lá, ela vem para cá. Mas ela vem acho que à noite, né? Assim. E É meio crise. ela e o Cris, eles vêm. Mas vai ser uma bênção, né? Nós vamos seguindo no Senhor e queremos muito que nessa jornada o Senhor nos forme, né, irmãos? Nos forme, assim, nos deixe fortalecidos nele, nessa mesma dimensão, assim, no mesmo caráter de Cristo, cada dia sendo, vamos assim, formados em Cristo, formados no Senhor. Esse é um milagre que até tem conversado muito com o irmão Mauro, né, também. Irmão Mauro está lá, está fazendo aqueles estudos dele lá de doutorado, lá na Biola University, lá nos Estados Unidos, e eu sou um dos orientadores dele nesse doutorado, né? E a gente tem conversado sobre, dentro da área de gestão, que ele trabalha aí, no doutorado dele em gestão, mas a gestão, nessa universidade, como acontece em quase todas as universidades nos Estados Unidos, eles incluem uma parte da nota, uma área bíblica. Né? Lá é assim, né? Aqui não, mas lá é assim. E nessa área bíblica lá, nessa matéria, é teologia de missão, né? Então a gente está conversando sobre essa coisa toda da missão, né? E temos procurado abrir o nosso coração, né? Para que a palavra do Senhor fale a nós e que Ele possa
lá também, como nós também aqui, em cada lugar, a gente tem uma percepção disso, da missão de Deus, né? A missão de Deus. E como a gente tem comentado sempre, você pode sair da tua base, que é Cristo. Isso eu estava comentando com ele, né? Quando você deixa a base, a rocha, né? O fundamento, e todas as suas teologias, ou todas as suas ideias, elas sofrem, né? Quando você sai da base certa, tudo vai sofrer, né? Tudo vai sofrer. Diz aqui no livro de 1 Coríntios, isso, né? Se você lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento, não dá, né? Não é possível. Então, se não é possível lançar outro fundamento, a não ser Cristo, né? Se não dá para lançar outro. 1 Coríntios no capítulo 3. 1 Coríntios no capítulo 3. No versículo 10, versículo 11, né? Queremos muito que o Senhor nos abençoe na compreensão verdadeira da sua palavra, a partir da sua fala ao nosso coração, da revelação ao nosso coração, pelo Espírito, e nunca, né, a partir da nossa própria concepção, né? Oi, meus irmãos queridos, irmão Jaziel, irmã Letícia, maravilha, André, Samira e Neném, maravilha aí, ó, firmes, irmã Lúcia. Estamos aqui na casa do irmão Jason, Patrícia, o Pedro ali, a turminha tudo ali. Nós também estamos por aqui, nasci aqui. Estamos aqui juntos, viu, irmãos queridos? Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Estamos pedindo a Deus que nos abençoe, conforme estamos lendo aqui em 1 Coríntios 3, 10, 11, né? Então ele diz assim: foi-me dada a graça de Deus de lançar o fundamento correto, como prudente construtor, diz Paulo. E outro vai edificar sobre o fundamento. Agora, veja bem cada um como edifica. Também ninguém pode edificar de qualquer jeito, né? Não se dá, não é possível, né? Então, diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto. O fundamento é Cristo, né? Então, irmãos, aqui vai falar das construções estranhas em cima do fundamento. Claro, vai dizer que tem umas pessoas que constroem um edifício de ouro, outros de prata, outros de pedras preciosas, outros de madeira, outros feno, outros de palha, né? Estão vendo aí, né? Aí, no dia do Senhor, aquele dia, vai ficar manifesto como é que foi a obra de cada um, né? Como é que cada cristão, cada pessoa de Deus edificou sobre Cristo, né? E aí diz assim, olha, a obra será revelada pelo fogo. E essa palavra aqui significa pelo olhar de Deus. Deus é que vai ver como é que foi a obra de cada um, né? O fogo aprovará, quer dizer, se permanecer, diz aqui no 14, a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, quer dizer, há um reconhecimento da própria obra, como obra verdadeira, obra de Deus, obra de Cristo, feita mesmo como tinha que ser, né? E se essa obra se queimar, claro, sofrerá ele dano, evidente, porque você trabalhou a vida inteira e não fez nada que era para fazer. Se for de palha, né? Se for de palha, se for de madeira, se for de feno, se for de qualquer coisa que no caso, ele usa umas figuras aqui, né? E as figuras são
tentativas de mostrar que há uma obra que não se queimará, né? É a obra de fato que é feita em Cristo. As outras, né, enfim, não são, não fica, né? Então ele está avisando isso aqui para que ninguém construa nada na vida, nenhuma pessoa de Deus, de Cristo, edifique a sua vida fora de Cristo. Ele estava falando sobre isso com o Mauro. Missão foi transformada em matéria mesmo. Tanto é que nessa universidade lá, Biola, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, onde ele está fazendo o doutorado de gestão, lá eles consideram missão uma matéria, teologia de missões. Eu dei aula de teologia de missões também, né? Aqui também tem ainda, qualquer faculdade tem a teologia de missões, né? E quando você retira a ideia de missão daquilo que gera a missão, você fatiou a obra, você fatiou a sequência das coisas, né? Isso é teologia sistemática que faz isso, né? Então a pessoa cria um elemento chamado teologia de missões, que ele pode se formar em teologia de missões, né? Uma das ementas, dentro da ementa de teologia de missões, você vai procurando as estratégias dentro da Bíblia que foram usadas como a definição de missão dá como teologia de missão. Então existe uma definição que a teologia dá, aí você procura dentro da Bíblia e diz, a teologia de missão trabalha dessa forma, dessa, né? Aí procurando nas diversas comunidades que o pessoal chama de igreja, nas faculdades teológicas, eles chamam de igreja. Então você vai ver cada igreja, cada denominação, como aplicar a teologia de missões, né? Então você cria uns manuais de missões, e aí você vende aqueles manuais, ou ou o pessoal vai ler e vai aplicar aquilo ali, né? Eu estava dizendo para ele assim, tem que tomar muito cuidado, porque na Escritura não existe teologia de missões. Não tem isso, né? Na Bíblia tem a obra da missão de Deus em Cristo, né? E no corpo de Cristo. A missão dada por Deus diretamente a Cristo, né? Que toda a história, então, é revelada desde o início da história, desde o início da fundação do mundo. Você tem Cristo como o Cordeiro. Cordeiro morto. Por que o Cordeiro é morto? Né? Por que o Cordeiro é morto? Porque ele tem que ser morto para ser repartido, ofertado, né? Doado para os outros receberem dele. Então, essa é a missão de Deus, alcançar o ser humano na sua situação de morte pela vida do Cordeiro que morre para ser doado, para os outros terem vida, né? Essa é a missão de Deus. E o povo de Deus, que quando recebe do corpo partido de Cristo, Jesus mesmo falou isso, né? Ele falou assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. E o meu corpo vai sofrer. Então, quando o pão é partido, né? Quando o pão é partido, o pão sofre. O pão deixa de ser inteiro, mas continua sendo pão. Só que ele fica disforme, ele perde a forma original dele e fica feio, vamos dizer. Ele perde aquela forma, ele cortado, ele não tem a mesma forma do pão inteiro, mas ele é partido e dado. Então, lá na cruz, Jesus é partido e dado para as pessoas. Então, aquilo é falado durante toda a Escritura. Todo
todo o testemunho de Deus está apontando para o Cordeiro morto, para que a vida dele seja doada para todos nós. Olá, Paulo, meu querido primo. Paulo e o pessoal em Minas, e o pessoal lá nos Estados Unidos, a turminha. Deus abençoe a turminha, né? Todos eles, os netos, que maravilha, né? Estamos orando por vocês, viu, Paulo? Pela turma aí, que o pessoal possa ser agraciado, não, todos nós, né? Nessa percepção do alimento que Deus está revelando, que Ele está ofertando. Então, a vida, ela só é possível existir quando a palavra no Salmo diz assim: pelas misericórdias de Deus é que a gente não morre, que a gente não é consumido. Pela misericórdia de Deus é que a gente ainda vive. E qual é a misericórdia de Deus? Onde que está a misericórdia de Deus? Está em Cristo, né? Em Cristo. A mesa do Senhor, irmãos, é a oferta do corpo partido de Cristo. Ele está ofertando, né? Ele está doando de si mesmo. Durante séculos, ele é o alimento de milhões e milhões e milhões. Durante séculos, ele é o alimento de milhões e milhões e milhões de pessoas. E ele tem guardado a existência por causa da graça que há nessa vida do Cordeiro morto, que se oferta partido por todos. É claro que ele oferta a si mesmo, né? E é tão assim cuidadoso o Senhor que Ele espera muito que esse alimento seja não só comido, mas seja reconhecido. Seja reconhecido na profundidade e na grandeza que isso é, né? E então, quando a pessoa se alimenta de Cristo, uma vez Jesus falou assim em João 6, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, né? Esse não tem vida. Não dá, não vai ter vida, claro, né? Então, o que Deus está fazendo? Ele está dando de si mesmo para que as pessoas e que o mundo, tudo tenha vida. É uma mesa de vida pelo Cordeiro que foi morto. Nós só temos vida, só existe vida por causa do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Senão, a desgraça seria tamanha por causa do pecado aí que aconteceu, que não daria para ter vida. Tanto é que Efésios diz, Ele vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos, né? Então, havia um tempo em que as famílias se reuniam em volta da mesa. Em volta da mesa. E quando eles se reuniam em volta da mesa, eles oravam e davam graças a Deus por aquele alimento, né? Então, é extremamente importante ter uma percepção, os filhos terem uma percepção de que aquele alimento ali, ele não é só um alimento. Cada vez que você come alguma coisa, cada vez que você tem a bênção de ir lá na geladeira, abrir a geladeira, encontrar um Danone, encontrar um chocolate, encontrar sei lá o que dentro da geladeira, né? Um Yakult, encontrar uma alface falante. Tem alface falante na geladeira? Não, né? Mas cada vez que você tem a chance de chegar na mesa, ter um macarrão, ter um bife, ou ter um franguinho, um ovo, cada vez que tu tem essas coisas, você tem uma dádiva para você poder viver. E sabe quanto a gente come por ano?
É uma vez por ano que a gente come? Não, né? Você come uma vez por mês só, Pedro? Acho que está comendo agora, né? A gente come sempre, que deu fome, várias vezes ao dia. Por que que a ceia do Senhor era todo dia? Porque o alimento do Senhor é todo dia. Eles perceberam isso. Eles perceberam isso. Os primeiros cristãos perceberam que eles precisavam ser gratos a Deus por tanto cuidado, por tanta vida, né? Por tanto amor, por tanto sustento, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente, quanto dentro da vida material, quanto dentro da eternidade. Tudo isso é dádiva de Cristo diariamente, né? Por isso que Atos 2 diz assim, Atos 2, né? Lá em Atos 2. Então, irmãos, a compreensão da missão de Deus vai também nos dar a compreensão da nossa própria missão, né? Senão a gente não vai saber. Nós vamos simplesmente viver um tipo muito estranho de vida. Muito estranho. Tem pessoas, por exemplo, que eles não percebem que o alimento que você come lá, que você pegou lá agora há pouco, ele tem o amor, a bondade, o cuidado, o toque, o sangue, o corpo, o sacrifício do teu pai e da tua mãe. Naquele pote de comida, naquele Danone, naquilo que você está começando a comer, tem ali, na hora que você vai deitar a cama, na hora que você vai acordar, né? Na hora que você vai fazer o que você for fazer, ali, principalmente o alimento, né, que nos mantém vivos. Isso é ali, junto com aquilo, o cuidado do teu pai, o cuidado da tua mãe, o cuidado dos teus pais, que proveram amorosamente, cuidadosamente, proveram de uma forma contínua, com sacrifício, com luta, acordando cedo, batalhando em nome de Deus, em nome de Jesus, cuidando de tal maneira das coisas que pudesse chegar aqueles recursos, sabendo então esse pai e essa mãe que aquilo é santo, porque é fruto de uma vida dedicada em amor, em sacrifício, em bondade, em luta, em nome de Jesus, e aqueles recursos chegaram e agora estão em forma de alimento. Então, quando você está comendo aquele alimento, você está pensando assim, puxa, Senhor, aqui tem o sacrifício do meu marido, da minha esposa, da minha família, de quem lutou, quem trabalhou, todos nós que estamos juntos aqui, está aqui nesse alimento. Então, nós estamos cientes de que esse alimento agora, sendo alimentados por isso, então o cuidado de tudo está sendo ingerido, com uma compreensão ampla e digna e de reconhecimento certo das coisas que devem ser reconhecidas. Devem ser reconhecidas, né? E quando então, isso ampliando ainda mais, tudo que nós temos, tudo que nós comemos, tudo que nós vivemos, só é assim por causa do amor de Deus em Cristo, né? Então, quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, lá na cruz, Ele está sendo o doador da vida para todo o mundo, e principalmente para os que são dele, né? Ele está mantendo a vida toda. E quem foi chamado a celebrar, né? Celebrar isso, quem foi chamado a celebrar essa oferta de Cristo
por todos nós, né? Jesus mesmo chamou os seus discípulos e falou: vocês agora vão celebrar. Vocês vão pegar o pão, né? Os alimentos mais simples, mais singelos, e que todo mundo tinha na sua casa sempre. As pessoas tinham pão e vinho. Todas as pessoas tinham isso nos dias de... Era a coisa mais básica para todo mundo, né? E o pão, Jesus fala, isso aqui representa o meu corpo. Agora eu vou partir o meu corpo, né? Eu vou entregar, e vocês vão fazer isso, essa celebração, sentar-se à mesa, perceber a dimensão dessa profundidade. Vocês vão sentar à mesa juntos. Quer dizer, esse ato de nós estarmos sentados como agora à mesa de Jesus, tendo uma comunhão em Cristo, né? Isso envolve a compreensão cósmica, a compreensão de dimensão eterna da pessoa de Cristo, no que Ele fez por nós, né? Nós estamos juntos para celebrar o que o Senhor é, para aquilo que Ele faz e que de fato nós estamos nos alimentando dEle. E é Ele tão somente, unicamente Ele, que é o alvo, o motivo, assim, a finalidade da celebração, né? E todo dia eles celebravam assim, né? Todo dia eles celebravam assim. Então, Atos 2, diz aqui no versículo 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo isso é revelado para nós, né? A compreensão da dimensão da celebração, né? Da celebração que se faz, né, no encontro do povo de Deus. Perseveravam em memória de mim. Quer dizer, a palavra memória tem a ver com a construção de laços de corpo e sangue que nós fomos feitos, né? A memória é toda a gravação da pessoa de Jesus, todo o entrelaçamento da pessoa de Jesus e aquela pessoa que ele alcançou e fez ser uma nova humanidade, fez ser uma nova pessoa, né? E então, essa pessoa assim transformada, assim feita dessa forma, né? Essa pessoa, ele compreende essa dimensão. Oi, turma! Todos firmes? Irmão Darlan, irmã Daphne, né? Queridos irmãos. Então, queridos, estamos aqui vendo um pouquinho de Atos 2. Hein? Frio? Tá frio? 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2 falou para nós, né, sobre o fundamento. 1 Coríntios 1? 1 Coríntios 1, né? Então, 1 Coríntios 1. Não, 3, desculpa. Acho que 1 Coríntios 3, o início. Tá. Sim, 1 Coríntios. Sim, é 1 Coríntios, isso, 3. Então, nós vimos aqui sobre o fundamento, né? O Senhor está dizendo para nós, lá no versículo 10, que há um fundamento. Ninguém pode lançar
outro fundamento. Só que tem que ter cuidado, né? Sobre como é que vamos viver. E se você tem um fundamento, você deve viver de acordo com o fundamento, né? É bem fácil de entender isso aqui. Ninguém pode lançar outro fundamento, também ninguém pode construir diferente do fundamento. Então ele diz assim, tem muita gente que constrói um monte de coisa diferente do fundamento. Uns constroem um edifício de ouro, não é para construir nada de ouro, de prata, nada. Tudo isso acaba, né? Mas constroem. Tem certas coisas aqui que parecem muito boas. Ouro, puxa vida, ouro, né? No nosso mundo é bem valioso, né? Mas não é para construir nada de ouro, não é para construir nada de prata, não é para construir nada... claro, tem umas coisas que são fáceis de ver que é muito ruim, né? Que nem ele fala aqui, tem coisa que é de palha. Então, né? É muito, muito ruim mesmo. Então ele fala assim, não vai fazer isso, né? A obra de cada um se manifestará. O que a gente deve construir então? A gente deve construir no fundamento, em Cristo, né? Viver em Cristo. Então, no dia do Senhor, a obra se manifestará. Bom, se a obra vai se manifestar, isso é claro, né? Aí nós fomos para Atos 2. E nós vamos ver aqui o cuidado do Senhor, né, em alcançar as pessoas com a sua palavra, né? Para que o ser humano tenha essa nova vida, tenha essa vida eterna, essa vida que vem de Deus. Então aqui no capítulo 2, no versículo 37, a palavra de Deus diz que eles ouviram a palavra. E o ouvir a palavra, no versículo 37, impacta o coração humano, né? De tal maneira que eles vão perguntar. Sempre assim, quando a palavra de Deus mesmo alcança o nosso coração, nós vamos ficar diante de uma revelação. É uma revelação, é algo muito distinto, né? O que nós vamos fazer, então, diante disso? Então eles dizem assim, aí vem o Senhor e diz, bom, vocês precisam se arrepender e tal, vocês vão receber Jesus, vocês vão estar imersos em Cristo, quer dizer, ser batizado, diz aqui no versículo 38, arrependimento é aquele ato da palavra em gerar caminho para você seguir que é totalmente novo, diferente daquele que você imaginava, que você pensava, que você via, metanous, né? Então, hoje arrependimento tem a ideia de que você percebe que tem uma coisa que está errada e você muda. Não é essa a ideia de metanous. Metanous significa que o teu nous vai ser atingido por algo que você não sabia. E ao ser atingido por isso que você não sabia, agora você vai ser apontado para ti onde você deve ir e deixar tudo aquilo que você estava e seguir assim, nessa direção. Algo que é impossível ao ser humano fazer, porque é pela palavra que acontece essa revelação, né? Isso acontecendo, você passa então a ser apontado para Jesus. É nele que você vai ser imerso. Por isso que aparece a palavra assim, batizados em nome de Jesus, né? Você vai ser imerso nele, mergulhado nele. Essa imersão, né, te coloca numa dimensão eterna, né, numa dimensão da própria vida de Cristo. E aí então nós começamos a pensar um pouco aqui nessa dimensão da vida de Cristo, que foi anunciada por Deus desde a fundação do mundo, né? Essa vida de Cristo, em que a gente é chamado a mergulhar nela, que foi anunciada desde a fundação do mundo, né? Ela é a grande mesa do Senhor. É a mesa que é servido o cordeiro morto. É muito distinto isso.
O cordeiro é morto. E Jesus pegou o pão e partiu o pão. Ele disse, vocês vão ver o meu corpo ser partido. Ele vai ficar quase irreconhecível lá na cruz. E essa minha morte vai ser assim que eu estou me ofertando para que se cumpra aquilo que de todos os séculos, por todos os séculos foi falado que isso ia acontecer. E que vocês estão recebendo a porção de mim mesmo. Quer dizer, o pão partido é irreconhecível. Ele é um pedaço partido. Mas ao mesmo tempo é pão. É o próprio Senhor que está sendo doado para todas as pessoas, desde Adão até o último homem na terra, que por ele foi alcançado. E esse alimento é servido na mesa do Senhor, a partir da cruz, anunciada desde a fundação do mundo. Né? Então, o Senhor, diz o Salmo, que por causa da misericórdia do Senhor é que a gente não é consumido. Né? Então, a gente tem vida, mesmo depois do pecado, todo mundo tem vida só por causa de Cristo. A doação da vida de Cristo, ela doa a continuidade de todo o propósito de Deus e de todo o eterno propósito também. Né? Então, essa mesa aberta da vida, que é doada por Cristo e servida, esse é o anúncio dessa mesa desde a fundação do mundo até o final. E quando João foi levado ao céu, a primeira coisa que ele viu no céu foi um cordeiro como tendo sido morto, em Apocalipse 4. Só é possível, tem aquele hino que diz assim, para o céu pela cruz irei. Né? Para o céu pela cruz irei. Então, e é verdade, a gente só pode entrar no céu por causa do cordeiro morto. A gente só pode ter vida porque nós fomos alcançados com a porção da vida do cordeiro morto. Né? Então, essa doação de vida, ela foi extremamente, vamos dizer assim, gravada no coração dos filhos de Deus ao longo dos séculos. E eles, então, celebravam de diversas formas essa doação de vida. Né? Então, isso, vamos dizer assim, refletiu na casa dos hebreus. Como é que era o reflexo disso na casa dos hebreus? O reflexo era assim, quando tinha a refeição, hora do almoço, por exemplo, do jantar, eles sentavam à mesa, todos os familiares, e eles agradeciam a Deus por aqueles alimentos, né? Eles agradeciam a Deus porque eles sabiam que aquele alimento que estava dando vida para eles, por mais um pouco, né? Eu estava falando para o Pedro agora há pouco assim, ô Pedro, quantas vezes você come por ano? Uma vez só ou duas? Ele falou, muitas, né? Muitas. Estava até comendo um Danone, acho, agora há pouco, né? Então, quando ele encontrou aquele Danone na geladeira, e aquele Yakult, e aquele macarrão, e aquela galinha, sei lá o que tem mais lá, né? Tudo que tem lá, a gente sabe que ali é uma provisão de Deus. Mas eles sabiam também que a provisão de Deus passou pelo amor dos pais, que se sacrificaram de tal maneira a fazer uma quantidade de coisas para que aqueles alimentos estivessem dentro de casa. A mesa na ideia hebraica de pensar, é um memorial de vida, de percepção, de doação daquele que doou a sua vida para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos trabalhar, para que nós pudéssemos operar a nossa vida em nome dele mesmo, porque ele está nos sustentando. E então, em nome dele, nós podemos viver, receber as coisas, ter na mesa
Então, a mesa é o momento memorial por excelência. A mesa do Senhor. A hora da mesa do Senhor. Por isso que em Atos 2, que a gente estava vendo aqui também, a ceia do Senhor era todo dia. Porque a gente é alimentado todo dia. Essa percepção hebraica de ser, né? Jesus resgatou. Porque, claro, nos dias de Jesus, eles já não faziam assim. Tinha mudado muita coisa na celebração, né? Mas Jesus resgatou essa grandeza, sendo Ele o próprio Cordeiro, em oferecimento de sua vida, entregue para eles e dizendo, vocês então vão fazer essa celebração em memória de mim. Então, quando um filho recebe um alimento, uma família tem um alimento ali, na hora da alimentação, antigamente, ele possuía a ideia de uma quantidade de gratidão que tinha no coração dele. Havia muita gratidão. Aquele alimento não era só aquele alimento. Ele tinha a gratidão por Deus, pela doação da vida que continua, pela possibilidade de se alimentar para continuar, pelos seus pais ou todo mundo que trabalhou para aquilo poder chegar ali, né? A gratidão e a alegria de ver que por causa daquele que morreu e que era anunciado, eles nem tinham visto isso ainda, eles só tinham sido avisados que isso ia acontecer desde a fundação do mundo, né? O próprio Deus matou um cordeiro, a quantidade de cordeiros mortos, né? Que foram profeticamente mortos, apontando para o Cordeiro de Deus, que era Cristo, é uma quantidade incalculável, né? Então, mas era essa grandeza de percepção em que a mesa representou num povo hebreu e nos primeiros cristãos um momento de celebração muito profunda, né? Havia ainda entre famílias, alguns costumes cristãos foram preservados, que algumas pessoas ainda agradecem a Deus pelo alimento que têm, né? Mas não é só o alimento que está envolvido nisso. Ele vai do coração daquela pessoa até Cristo. Porque é por conta dele que não somos consumidos. Por causa da sua morte, né? É que não somos consumidos, nós temos vida. A doação da sua vida nos alcançou para termos vida, né? Então, essa relação estabelecida dessa forma com o corpo e com o sangue de Jesus, pelo corpo e o sangue dele, era celebrada sempre. Então, é claro, aqui em Atos 2, como a gente estava vendo, eles estariam sendo levados a Cristo pela palavra de Deus e depois, aí, nesse mesmo momento, recebendo o Espírito, né? Aqui em Atos 2:38, recebendo o Espírito, né? É uma promessa, isso tudo é uma promessa. Agora, essa promessa que está sendo efetivamente cumprida. No versículo 39 diz, para vós é essa promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe e para, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, né? Isso é uma maravilha, é uma bênção imensa. Então a mesa do Senhor, disse Jesus uma vez, está aberta. Ele falou assim uma vez, chamem as pessoas, porque o banquete está servido. Quem é que está servido no banquete? Cristo, né? Cristo está servido no banquete. Ele que está chamando as pessoas para se alimentarem dele, né? E aí fazerem parte do reino de Deus, né? Então, isso tudo ao mesmo tempo é profético também, porque Jesus, em Lucas e nos Evangelhos, ele vai dizer que isso acaba sendo também um anúncio profético
que isso se cumprirá no céu, finalmente no céu, né? Mas que a gente já bebeu dessa graça agora, celebramos essa graça agora, esses que foram alcançados assim, né? Vivemos essa graça já celebrando essa ceia do Senhor, né? E ao mesmo tempo é um anúncio de que ela finalmente se cumprirá no céu, né? Ela está efetivamente acontecendo em nós, e isso é memória, né? Isso nas Escrituras é chamado de memória, né? Porque memória na Escritura não é igual à memória freudiana humana. A memória freudiana é aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente viu, alguma coisa, né? Mas a memória de Cristo é aquilo que é Cristo tecido em nós, né? Entretecido em nós, formado dentro de nós e nós sendo formados nele, tendo saído dele. Isso é memória, você passa a ser o povo memorial. Fazei isto, né? Isto é um chamado aos seus para fazerem reunião à mesa do Senhor, né? Em memória, quer dizer, porque vocês são a memória do que eu fiz em vocês, de mim, né? Daquele que é a própria vida doada e nos fez vida nele. Então João vê o Cordeiro como tendo sido morto, que é Cristo, né? Ele avista esse Cordeiro, Apocalipse no capítulo 4. É claro que Nicodemos não entendeu nada disso, né? Nicodemos era mestre em Israel, né? Ele era mestre em Israel. Então João, no capítulo 3, por toda a teologia que Nicodemos pôde acumular na sua vida, ele já era uma pessoa de uns 90 anos, né? Ele ouviu Jesus falar sobre essas coisas, né? E foi lá, ele foi conversar com Jesus. Então vai ver que formou várias curiosidades dentro do coração dele, ele foi lá conversar com Jesus, né? E Jesus começou a falar para ele sobre o reino de Deus, mas ele disse: olha, Nicodemos, a ideia que você tem do reino de Deus é uma e o reino de Deus é outra coisa, né? Isso pode acontecer, como aconteceu mesmo aqui no coração de Nicodemos e com muitos cristãos, no caso de 1 Coríntios 10. Né? 1 Coríntios 10, daqui a pouco a gente vai lá. Mas ele diz assim, Jesus disse: olha, Nicodemos, tu precisas nascer do alto, nascer de novo. Em português é nascer de novo, mas no grego é nascer do alto, né? Então há uma operação feita a partir do céu no teu coração para que você nasça de novo. Então aí Jesus usou duas palavras bastante distintas e paradoxais quase, porque uma ele leva para o céu e depois ele usa uma figura da terra. Ele fala, é lá de cima, mas é como se fosse um novo nascimento. Aí Nicodemos pirou, vamos dizer, né? Ele falou, não entendi nada, eu sou velho, como é que eu vou ter que nascer de novo, né? Ele não tinha essa... E Jesus chama a atenção de Nicodemos, dizendo, você é mestre em Israel e você não sabe isso? Isto é, toda a Escritura, desde o início, fala de novo nascimento. Toda ela fala, né? Quer dizer, ele não sabia, né? Toda a teologia, um homem que lidava, ou melhor, vamos dizer, o grupo mais importante entre os judeus eram os fariseus. Eles cuidavam da obra social em Israel, né? Eles cuidavam do ensino, da parte didática do ensino em Israel, e cuidavam também da parte religiosa de Israel. São as três áreas extremamente importantes numa nação, né? Assim, então eles, os fariseus, tinham a excelência disso. E Nicodemos não era simplesmente mais um fariseu, ele era o principal dos fariseus, né? E ele não sabia nada sobre o novo nascimento.
o ser uma nova humanidade a partir do Cordeiro morto. Ele celebrava a Páscoa todo ano e não sabia nada da vida que o Cordeiro dava, né? Cordeiro de Deus. Mas ele fazia a cerimônia, tudo que tinha que fazer, mas não tinha vida. E quando Jesus mesmo, o próprio Cordeiro, falou com ele o que era, aí não entendeu mesmo, né? Então pode acontecer essas dificuldades extremas, né? Estava falando para os irmãos que eu estou sendo o orientador do doutorado do Mauro, lá na Biola University, na Califórnia, né? E ele estava conversando, porque ele está fazendo doutorado na área de gestão, ele é advogado e professor da Unisul, como de direito. Então está fazendo gestão. Lá nos Estados Unidos, quando você vai fazer uma universidade, boa parte delas inclui uma parte da nota, 25% da nota é teologia, né? Aqui ninguém fala uma coisa dessa. Aqui no Brasil ninguém fala uma coisa dessa. Então ele está fazendo teologia de missões. E a gente estava dizendo para ele assim, estava conversando com ele sobre isso, né? Mauro, eu quero que tu tenha muita atenção ao perceber a questão da missão, né? A missão, ela tem uma origem, né? E ela tem uma continuidade e uma finalidade. Isso está na Escritura, e isso é Romanos 11:36, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, né? E a teologia de missões, eu sei o que significa isso na vida acadêmica. Eles retiram a parte de missões a partir de um mecanismo de teologia sistemática de dentro da Bíblia e começam a estudar como é que foi que Paulo agiu, como é que foi que Jesus agiu, como é que foi que Israel agiu em determinadas situações. Aí eles compõem. Eu dei aula de teologia de missões, né? Não é difícil para mim isso daí, de ver isso daí. Então, aí se pega todo o sistema que foi feito no povo de Israel e nos apóstolos, e aí você forma uma praxis missionária, vamos dizer assim, uma prática missionária. Você faz aquilo um manual. E aí você vai e leva para as faculdades e leva para as comunidades cristãs, para as igrejas, denominações e tudo mais. Faz livros, né? Um dos livros que ele está vendo é o Piper, que também trabalha com missões, junto com mais outros que eu também conheço. Mas eles estão trabalhando assim nessa linha. Só que não é assim, né? A missão de Deus não é assim, né? A missão de Deus é centrada em Cristo, ela percorre o mundo por meio de Cristo e segue para Cristo. Ele é a missão de Deus, né? Cristo é a missão de Deus. Ninguém pode lançar outro fundamento além desse que já foi posto. Não pode. Porque há uma pergunta dentro do curso que é assim, como que as igrejas do século XXI vão fazer frente ao mundo do século XXI? Né? É claro que não é uma pergunta equivocada, no sentido bíblico. No sentido das organizações, é relevante. Claro que é relevante, porque o mundo está assim, todo desconfigurado, e as comunidades cristãs estão no meio disso daí, e eles têm que arrumar um jeito de consertar os seus equívocos. Isso eu fiz 33 anos, né? A gente ia atrás de encontrar cada ano um modelo novo de operação, para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa para a sociedade daqueles dias, né? Aí a gente encontrava lá uma fórmula baseada em estudos desses aí, que são feitos nas universidades teológicas, principalmente europeias e norte-americanas. E aí a gente fazia um estudo ali e aplicava. Olha, vamos fazer isso. Não é assim, né? Isso você pode fazer dentro das comunidades e você vai, por algum tempo, satisfazer alguns anseios. E vai encontrar
respaldo em alguns corações, falar, puxa, agora tem uma coisa nova. Parece o pessoal de Atos 17. É uma mistura, né, de teologia com filosofia. O pessoal de Atenas ficava lá no Areópago querendo achar alguma coisa nova. E como naquele tempo você tinha a sinagoga de um lado e Atenas de outro, né, existe já uns estudos hoje mais profundos que ligam Jerusalém e Atenas, né, e Roma. Aquelas coisas que a gente já falou várias vezes, né? Esse tripé, assim. Até eu falei para ele, né, sobre isso. E aí você acaba juntando a curiosidade ateniense, grega, por novos modelos de operação, né, com a cultura bíblica e com o poderio romano, e impõe um determinado modelo para a turma agir ali naquela época, né? Então eu falei, Mauro, eu queria muito que... Você fala muito em provocação, né, no sentido acadêmico. Provocar significa fazer uma pergunta interessante que possa despertar as mentes a pensar sobre aquilo. Isso é a linguagem acadêmica para provocar, né? Então eu estava dizendo, sabe, Mauro, faz então uma provocação aí para o pessoal, já que você está lidando a nível de doutorado, faça uma questão dentro do próprio estudo da importância, da centralidade absoluta em Cristo, que Ele é a missão de Deus. É nele que está a missão de Deus. E nós só podemos ser um povo, a nossa identidade missionária, ela só é de fato efetiva, eficaz, se nós estivermos imersos em Cristo, dessa forma, né? E essa situação de Nicodemos, como a gente estava vendo aqui, gerada por isso mesmo, pela distância do povo judeu de Deus, o distanciamento do povo judeu de Deus, né, fez com que ele não soubesse nada do que o próprio Cordeiro de Deus estava falando, né? Então aqui no versículo 7, Jesus diz assim, não fique admirado de eu dizer para você que é necessário que tu nasça do alto, né? E ainda vou te dizer mais, aí ele usa mais alguma coisa que deveria ser conhecimento do Nicodemos, mas ele fala, olha, Nicodemos, né, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Já pensou você fazer algo em que ninguém sabe como que vai começar, nem como sabe para onde você vai, nem como sabe para onde vai terminar? Se você propor uma coisa dessa dentro de um sistema organizado, não vão ouvir, não vão aceitar, né? Mas Jesus disse assim, esse é o Espírito. O Espírito é assim, né? E Nicodemos disse, mas eu não sei nada disso. Como que pode isso acontecer? No versículo 9. Aí Jesus falou, puxa vida, tu és mestre em Israel, em algum momento tu perdeste todas essas informações profundas, né? Não compreende nada disso. Aí vai continuando a conversa e tal. E a centralidade aparece no versículo 16. Né? Olha aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a mesa do Senhor é a missão de Deus. É oferecer Jesus ao homem, né? Ao ser humano, para que ele tenha vida eterna em Cristo, né? E assim, a celebração, né? A celebração de Atos 2, voltando lá para Atos 2. Bom, antes de ir para Atos 2, vamos ver Malaquias, no capítulo 1. Malaquias 1, um pouquinho aí perto mesmo, né? Só o último livro do Antigo Testamento, né? Ele fala assim no capítulo 1, no versículo 1 também. Sentença pronunciada contra Israel por intermédio de Malaquias. Então a gente olha isso, a gente pensa assim, puxa vida, negócio terrível, contra. Não é contra no sentido de querer o mal, né? Só para entender melhor, vamos ver aqui Jeremias. Jeremias no 31. Deixa eu ver, Jeremias 31. Só para entender esse contra de Malaquias 1,
que está acontecendo com Israel, o que aconteceu com Nicodemos. Jeremias, quanto? 31. Ah. Jeremias 31. Né? Lá no capítulo 31, né, irmãos, é um lamento muito grande, mas ao mesmo tempo, diz aqui no versículo 18 em diante, Efraim, né, que é o povo do Senhor, dizendo assim: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Quer dizer, ele estava muito rebelde, né? Aí Deus teve que agir de forma dura por causa da rebeldia de Israel. Não é que Deus que é o culpado. Quem está provocando a ação mais dura é o novilho rebelde. Né? Você tem um animal extremamente rebelde, você tem que ser mais firme, senão ele não vai acontecer nada, ele vai ficar só rebelde o tempo inteiro. Aí Deus teve que ser forte, firme. Aí ele fala, converte-me e serei convertido. É uma ação de Deus, né? Porque tu és o Senhor meu Deus. Então, do jeito que eu estou, absolutamente rebelde, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Eu preciso que o Senhor toque o meu coração, senão não tem como converter a gente mesmo. É o Senhor que converte a gente, né? Aí diz assim, ó, no versículo 19, na verdade, depois que me converti, arrependi-me, né? Então, assim, quando a gente de fato é encontrado pelo Senhor, acontece aquela metanous. Depois que fui instruído, aí começou a acontecer duas coisas, né? Uma, pelo menos, que era a percepção do erro e da rebeldia que ele tinha antes, né? Muitas pessoas, na verdade todos nós, quando o Senhor fala ao nosso coração e a gente vê que a gente estava errado, a gente lembra do que a gente fazia e a gente fala, puxa vida, agora eu estou até com vergonha do que eu fazia, mas é normal isso mesmo, é o que ele está falando aqui, né? Ele diz assim, eu fiquei envergonhado, eu bati no meu peito, fiquei envergonhado, confuso, porque eu estava levando aquilo que era a rebeldia. Desde os tempos tenros da minha vida, eu não mudava, eu ficava daquele jeito, eu era duro de coração, né? Aí, no versículo 20, o Senhor fala assim, por acaso não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? É sempre assim, da parte de Deus ele ama, não vai parar de amar, né? Pois tantas vezes, olha só como o Senhor fala, agora é importante aqui, ó, tantas vezes quantas falo contra ele, aí que tá, ó, tantas vezes ternamente me lembro dele. Então é desse jeito que tem que ler Malaquias. Quando ele começa Malaquias dizendo que eu tenho alguma coisa contra o meu povo, é porque Deus ternamente está lembrando do seu povo, né? O meu coração, diz o Senhor, comove-se por ele. Eu quero ele para mim, o meu povo. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Eu tenho compaixão. Então, o alimento do Senhor está sendo doado e doado. E diz aqui, olha só, põe-te marcos, quer dizer, veja bem, finca postes que te guiem, presta atenção no teu caminho por onde passaste. Então, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. É o filho pródigo aqui, né? E lá em Apocalipse ele fala assim, lembra de onde você deixou-me e volta. Eu vou te dar a lembrança de onde deveria ter não entrado para lá. E agora você vai saber. Quando você voltar de volta e chegar naquele mesmo ponto em que você entrou para o outro lado, agora você vai saber que você não deve ir para lá. Você vem para cá comigo, né? Eu vou te dar o mapa para você voltar. Isso é maravilhoso, né? Porque quando você entra para dentro de uma coisa errada, você não sabe mais como voltar. A pessoa fica lá, naquilo, emaranhada, né? Mas o Senhor fala, não, eu vou lá onde você está e vou te mostrar
para você voltar e pegar o caminho de volta, para a gente seguir juntos. Isso é maravilhoso, né? E ainda ele fala assim, aqui tem já estava falando para os irmãos outro dia, que no versículo 22 é considerado na teologia quase impossível de ser teologado. Os teólogos não falam nada desse texto, eles não gostam, porque no hebraico é muito difícil. O português fica mais ou menos, mas fica meio enrolado. Mas não é muito enrolado. Eu acho que é fácil demais até. Né? Ele diz assim, até quando andarás errante, ó filha rebelde? Né? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. A mulher infiel virá a cortejar um homem. Né? Como que alguém pode explicar isso? Né? Como que Deus vai fazer com que uma mulher prostituta vá cortejar um homem? Mas é o que mais a gente vê. Né? Mas o que ele quer dizer aqui? Né? Isso dentro do contexto todo é uma revelação de Cristo e o povo que está infiel, que é a mulher infiel. Mas que o Senhor está colocando no coração do seu povo o amor pelo homem, que é Cristo. Está colocando, isso aqui é profético. Pouca gente você vai encontrar falando isso desse texto. Mas é isso que esse texto diz. Né? É exatamente isso. Né? E a noiva do Senhor voltando para o Senhor. Né? Entende? Então, isto é, Jesus é apresentado aqui como o amante irresistível. Né? Aquele de cantares, de cânticos. Né, irmãos? Então, para entender Malaquias 1, é a mesma coisa. Malaquias 1, ele fala, sentença pronunciada, porque ele eternamente ama o povo, ele quer muito que aquele povo volte para ele. Se alimente dele, para que tenha vida, né? Senão, a mesa está servida, a mesa do Senhor está colocada, o cordeiro está lá. E diz no versículo 2 assim, Malaquias 1, 2, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas aí o povo tá mal mesmo, né? O povo está dizendo, mas em que o Senhor tem amado a gente? Já pensou, né? Chegar a esse ponto. Né? Você perguntar para Deus assim, o Senhor diz que está nos amando, mas em que tu tem nos amado? Né, irmãos? Então, assim, a cruz de Cristo, a morte do Cordeiro, é a prova inequívoca do amor de Deus. E que o povo do Senhor não pode perder o Senhor de vista, porque se perder, fizer a confusão que fez, vai chegar lá no João 3, não vai saber mais nem quem é Jesus. Né? Tanto Nicodemos quanto o povo judeu inteiro. João 1, 11 diz isso mesmo. Né? Veio para o que era seu, os seus não receberam e tudo mais. Então, queridos, essa celebração do Senhor que a gente leva pelos séculos, né? É comparada com Ruth. Outro dia a gente estava falando disso. Livro de Ruth. Aqui no livro de Ruth. Essa palavra, essa passagem aqui, eu acho que eu já perdi a conta. Agora não faço tantos casamentos quanto fazia antes. Acho que o último foi do Darlan com a Daphne, né? E foi muito legal, né? Foi uma bênção. O casamento em Deus é uma bênção, né? Fazer 3 anos, terça-feira. Quantos? Terça-feira, 3 anos. 3 anos? Que maravilha! Graças a Deus, né, amados? 3 anos. Maravilha, irmãos. Graças a Deus. Eu estou sentindo falta da ainda. Eu senti sempre? A gente sente sempre, né? Esse foi assim, outra noite não passa agora? Que antes passava rápido, né? Até a gente Esperava acostuma ele chegar sem em o casa. filho em casa. Nossa, é muito difícil. Demora um pouco. Agora, Mas estou feliz assim. essa Ficar sem casa. essa dádiva, né, que o Senhor nos dá para seguirmos em frente, formar nossa família, né, é parte da misericórdia mesmo do Senhor, que começou lá no Éden, né, quando ele colocou o homem, a mulher. Bom, primeiro ele colocou o homem, daí do lado do homem tirou a mulher, que é a profecia de Cristo e nós, como povo saído de Cristo, né?
É tão lindo isso. E o casal profetiza isso. Né? O casal é em Cristo, ele é profeta disso. Vocês são revestidos dessa graça de dizer, não, foi o Senhor, né, que nos deu um para o outro, nos fez ser uma só carne. Assim como, aí entra Efésios 5, né, assim como o Senhor é conosco, como seu povo, assim somos nós dois em casa, na nossa relação familiar. Né? E o Senhor, ele tem alimento para o seu povo, como tem alimento para cada lar, para que ele seja assim fortalecido e desfrute as bênçãos de uma família, né, em Cristo. Então, a questão família é muito profundo na revelação do Senhor, porque Ele forma a sua família e nos deu viver em família. Né? E então, aqui em Ruth estava falando disso, porque a gente falou isso aí, porque esse texto aqui, quantidade de casamentos que a gente pôde ministrar, muitos deles terão usado esse texto aqui. Ruth 1, vocês sabem da história de Ruth, mais ou menos, que tem a Noemi, teve os filhos, né? Os filhos da Noemi morreram, o marido morreu. Primeiro morreu o marido, já é uma desgraça. Daqui a pouco ela tinha 2 filhos, aí os filhos casaram. Né? Aí um casou com a órfã, outro casou com a Ruth. Aí daqui a pouco morrem os filhos. Aí fica a Noemi com as noras. A Noemi já era meia-idade ali, não sei o que mais. E ela falou assim, olha, minhas noras, vocês fazem o seguinte, vocês vão tudo embora, porque não tem mais jeito. Né? Não, vocês são novas, quem sabe vocês encontram os maridos. Aí eu não tenho muita chance, não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Aí a órfã deu um beijo na Noemi, choraram muito, e ela foi embora. Mas a Ruth, aconteceu alguma coisa com a Ruth. Diz aqui no versículo 14, né? No versículo 14 diz assim, ó, porém, Ruth, aí que está uma palavra muito linda, irmãos, e que é a palavra que nos liga a Cristo. A palavra é se apegou, né? Se apegou. No hebraico, dabak. Essa palavra aqui é a mesma que está em Gênesis 2:24. É igual, é a mesma palavra dabak, né? A mesma palavra. É igualzinho. Então, Gênesis 2:24, quando a gente pega aqui, exatamente quando diz assim que deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Se une. Está vendo? Dabak. É a mesma palavra. É uma palavra de união conjugal. União conjugal. Né? União profunda. Essa é impressionante, porque tanto aqui tem profecia sobre Cristo e nós, quanto aqui também tem profecia sobre Cristo e nós. Né? Dabak. Se apegou a ela. E Noemi, né, diz aqui então, disse assim, tal, volta, não sei o que mais. Aí no 16, disse porém Ruth. Aí então tem uma palavra de Ruth, né? Não me instes, não fica me falando para eu te deixar. Não faça isso e não me obrigue a não te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é uma bênção. Isso é a palavra que deve ser a marca de um casal cristão. Né? O casal cristão tem essa marca. Essa palavra assim, tão forte, né, irmãos, é que dá vamos dizer assim, a nota do livro de Ruth, que é profético totalmente. Né? E a gente tem essa palavra no capítulo 2, versículo 8. Essa mesma palavra, 2:8. Aqui ficarás. Vocês achariam a palavra, porém aqui ficarás com as minhas servas? Né? Boaz, né, falou para Ruth, tá vendo aí? Boaz falou para Ruth. Então, quando Boaz vai falar uma palavra para Ruth,
ele usa a palavra Dabak. Ele usa a palavra pelo Espírito, dando ao ouvido dela, pela vontade do Senhor, fazer surgir no ouvido dela agora. Ela tinha falado essa palavra para Noemi, né? Agora ela ouve de Boaz essa palavra, só que para ela ficar ali com as servas dela, numa relação tão profunda assim. Ele a quer no ambiente, num contexto familiar, profético profundo. Lá no versículo 21 também aparece, né? Essa mesma palavra, no 21. Ela foi contar o que tinha conversado, e Ruth falou assim, quando ela estava contando lá para Noemi, também ainda me disse assim, o Boaz, né? Ela começou a falar, né, o que o Boaz falou. Aí o Boaz falou assim, vê que ela entendeu a palavra Dabak, porque quando ela foi contar, ela disse, com os meus servos Dabak, quer dizer, ficarás, terás uma relação profunda, né? Até que acabem tal, né? E lá no versículo 23 diz o que aconteceu, que de fato, em verdade, ela, Dabak, ficou lá com as servas. A palavra passou. Na minha versão está passou. Assim passou ela, é isso? Né? E essa palavra é Dabak também. Ela fez isso, ela se conjugou com aquilo que era do Boaz, né? E então no capítulo 2 tem essas revelações. E no capítulo 3 vai aparecer uma revelação ainda mais, vamos assim, não é mais, ainda tão grande quanto, porque vamos ser apresentados aqui a palavra resgatador. A quantidade de vezes que aparece a palavra resgatador no capítulo 3 e capítulo 4 é muito grande. Tem hora que depois conta para ver. Resgatador, Boaz como resgatador, é Cristo. É Cristo, né? E a Ruth é nós. Somos nós, o povo santo do Senhor, sendo resgatado, né? Só tinha um que poderia resgatar a ela, e foi ele aqui. E no caso é Cristo que nos resgata. Então essas palavras entraram na vida de Ruth, irmãos. Nota que aí começa a perceber o que significa memória. Memória é isso, é quando de fato você está envolvida com a palavra. No caso, ela se conjugou com as coisas do Boaz, ela passa agora a ser resgatada por ele e então vai se casar com ele, né? Olha só, isso daí é que é memória. Quando Jesus diz lá, fazer isto em memória de mim, significa exatamente isso, quer dizer que vocês foram acolhidos por mim como uma relação conjugal, vocês foram resgatados por mim, então casaram-se, eu me casei com vocês conjugalmente, estamos unidos dessa forma, então isso que Jesus fez desde a fundação do mundo até lá quando se cumprir no reino de Deus, é a missão de Deus. Por isso que Apocalipse diz no capítulo 1 assim, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Então, isso é memória. Quando a gente é chamado a fazer isso em memória do Senhor, é impressionante, porque nós estamos lembrando daquele que é, que faz todas as coisas agora para nosso sustento e vida e alegria e paz e caminhada e tudo, quanto aquele que foi e fez tudo desde a fundação do mundo, quanto aquele que cumprirá tudo no reino de Deus, lá no céu. Então, essa é a celebração da mesa do Senhor. A celebração da mesa do Senhor. Então, e isso é tão intenso e denso que os primeiros cristãos faziam isso todo dia. Todo dia. Eles não deixavam passar um dia que não tivesse a alegria de sentar à mesa uns com os outros e celebrar o Senhor que é, que era e que há de vir, né? Entende? Então, aqui, olha só que maravilha aqui, ó. No capítulo 4, versículo 13. Lá no final, né? Último texto, assim.
Assim Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Olha que bênção, tá vendo? Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aí as mulheres todas disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Olha só, irmãos. Aí começa uma coisa tão linda. Ó. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Isso aí tudo é Cristo na nossa vida, irmãos. Né? Pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo e começou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E aí chamaram ele de Obed, e Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que é o pai de Cristo. Irmãos, isso é uma maravilha. Muito tempo, né? Assim, né? Essa geração não foi... Geração imensa. Irmãos, quando as pessoas leem as 2 genealogias, a gente chama de genealogia, né? Lá no Novo Testamento. Aquilo não é uma genealogia, mas aquilo é o tecido memorial de todas as gerações, desde Adão até a última geração, que Cristo está fazendo na vida das pessoas. Essa é a celebração da vida que a gente está celebrando, por ele já nos ter incluído nessa genealogia, nesse ato memorial, nesse ato conjugal, nesse ato resgatador, nesse ato que, vamos dizer, acontecerá algo que a mente não pode imaginar. Isso é missão de Deus, algo impossível de ser projetado, porque que aqui estava acontecendo, nesse momento da história delas, a preparação para a vinda de Cristo. Né? E a nossa época é a preparação para a vinda de Cristo mesmo. Né? Nós estamos sendo a geração preparada na mesma bênção. Né? Então, os nossos atos, eles precisam ser assim, em Cristo. Né? Pela palavra, dirigidos pelo Senhor, e não outra coisa qualquer, só o Senhor. Irmão, vamos celebrar o Senhor então, né? Depois a gente continua. E é tão impressionante que toda a confusão e pecado e desgraça e tudo que tem nesse mundo aí, o Senhor passou pelo meio de tudo isso, ultrapassou as cascas mais difíceis e alcançou o coração do ser humano. Olha só os tecidos, né? Na nossa vida mesmo, então, né? Está sendo assim. E aí vamos seguindo, né, irmãos? Então tá bem, então tá bem. Vamos celebrar. Irmãos, vocês todos que estão em tantos lugares aí. Ô, João, galerinha de casa. O João tá falando aqui, ó. O João tá falando assim, igual a Samira. É isso aí, João, boa lembrança. Todos aí da galerinha de casa, né, usando a linguagem da Samira, né? Obrigado, João, por lembrar. Se vocês gostaram do canal, dê um like. E aperte o sininho. Né? Olha, irmãos, depois que a Samira falou isso, aumentou 5 lá no canal. Aumentou 5. Né? Já pensou? Às vezes o Lipe vem assim e fala: pai, você sabia que tal não sei quem tem 500... Hoje ele me mostrou uma música lá, 500 milhões de visualizações. Eu falei: pá, filho, eu já cheguei a 20 milhões, não, unidades. 20 pessoas visualizaram o vídeo. Que maravilha. Mas está melhorando, né? Está melhorando. A Samirinha e a turminha aí, ó, o Pedro, o Miguel também, ele dá uma força. O Samuel, né? A turma, a Esther já é uma moça, né? Mas olha, todo mundo gosta de ver a Esther ali no ateliê dela. Já falaram para mim: nossa, quem que é aquela moça? Aquela moça é a Esther, ela pinta quadros, né? E então tem também quem mais lá, o Gabriel, né? O Gabriel, a Manuela, a Manu, e tem também quem mais, né?
o irmão do Miguel lá, o Samuel, todo mundo. E tem todos nós, irmãos queridos, vamos celebrar o Senhor. Ó, Jesus disse assim, quer ver, irmãos? Em Lucas, ele falou assim, é o que nós vamos... Falam muitas coisas agora, né? Mas é assim mesmo. Aqui em Lucas. Vamos ver onde que está. Unidade. Aqui. Olha, Jesus falou assim, tenho muita vontade de comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Porque digo a vocês que nunca mais vou comer. Nunca mais a comerei. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que maravilha, né? Aí então acontece uma coisa interessante aqui em Lucas. Diz aqui no versículo 17 que Jesus pegou o cálice, né? E havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Aí eles comeram, tomaram o cálice. Aí depois disso, eu não vou beber mais desse fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus falou assim. Aí depois comeram o pão. Aí ele pegou o pão. Depois que pegou o cálice, ele pegou o pão. Aí deu graças, partiu, disse a eles, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, tá vendo? Né? É que assim, na Páscoa lá, tinha 3 vezes tomavam o vinho. Né? Então ele estava falando, tomando aquele vinho, aí tomou, aí Lucas escreveu, mas na hora da ceia, aí ele pegou o pão. Né? Quer dizer, dali ele falou assim, agora vamos fazer assim, ó. Agora eu vou pegar o pão, e ele agradeceu, falou benditamente, explicou sobre aquilo, partiu, né, que o pão foi partido, e disse, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, está envolvendo a gente assim. Então, como o Senhor ensinou, vamos comer o pão. Querido Senhor, nós, conforme o Senhor tem nos amado e nos mostrado desse teu amor, da tua pessoa, da relação tão maravilhosa contigo, nós celebramos o Senhor, o nosso alimento eterno, aquele que é, aquele que era e que há de vir. E o Senhor cumpre totalmente as tuas promessas, Senhor. O Senhor a tem cumprido em nossas vidas, como o Senhor fez com Ruth, com Boaz, com seus filhos. Assim o Senhor nos tem levado, da mesma forma que levou até chegar Cristo, o Senhor nos levará também até nós nos encontrarmos no céu. Agradecemos-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e ele falou assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então ele está dizendo assim, vocês estão vendo esse fruto da videira? Ele é tão escuro e denso como o meu sangue é. Ele vai ser derramado, vocês vão ver o meu sangue derramado lá na cruz. Não é algo bom de ver, mas é assim que eu ofereço a minha vida para vocês terem vida, né? E então, esse sangue meu que será derramado lá na cruz, ele é a nova aliança, e ele é derramado em favor de vós. Então, irmãos, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Sim, Senhor, nós fizemos como o Senhor nos agraciou a saber e viver, e agora seguimos no Senhor, no Teu nome santo. Guarda cada um dos Teus filhos em todos os lugares, Senhor. Nós Te agradecemos muito pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos queridos, vamos cantar, né? Vamos cantar um hino.
Aqui. Ô Pedro, por favor, obrigado. Irmão, já você pode entregar, por favor. Muito bem, Pedro, lava ele. Opa, fez um barulho lá no fundo. Pim! Parece o celular terminando a gravação. Valeu, Pedro. Meus irmãos, deixa eu ver aqui. Beijos, o testemunho da Samira. Amém, é verdade, irmãos. Aí, ó, maravilha. Vamos cantar para o Senhor, como diz ali, né, no Mateus, que eles cantaram um hino. Então nós vamos cantar também. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos nós cantar um hino ao nosso querido Senhor. Vamos, amém, é verdade, Pedro. Olha o Pedro aí, ele está por dentro da coisa. Ele falou, depois que cantar, nós vamos para o Monte das Oliveiras. Tem ali no fundo um monte. Ah, é verdade, o Monte das Oliveiras. Muito bom, Pedro, muito bom. Pedro falou, gente, vocês viram isso aí? Testemunho, Pedro. Eu também, todos nós vamos, né, Pedro? Ah, que maravilha. Não, ele cantava tanto esse, né? Qual será? Aquele Qual? ao Deus de amor, de imensa bondade. Qual? O 7? É o que tá... Ah, tá. Aqui no 7. Eu sei, eu tô dizendo. Pode ser o... Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Uma bênção, né, amados? É verdade. Irmãos queridos, vamos fazer um tchau para todo mundo. Esther, Patrícia,
o Pedro. Ah, maravilha, Pedro! Irmão Jason. Aqui, irmão Darlan. A irmã Daphne, a irmã Sinésia e a irmã Nancy fazendo tchau. Corações vindo de todo lado. Maravilha, Pedro. Olha, corações, ó, maravilha. A Esther, corações também. Ó, maravilha! Ei! É coração de lá e coração Coração, daqui. corações, maravilha! Ó. A irmã Lúcia mandando corações para o Pedro. Galerinha de casa, não se preocupem. Está aqui a turminha também. Foi legal, Nunca né? vi ninguém fazer isso. Foi joia, Pedro, foi joia. Legal. De novo, Pedro, faz Vai aí. de novo, Pedro. Coração batendo. Tu. Ah, super! Foi legal. Deus abençoe meus queridos irmãos, os filhos queridos. Hoje, João está mandando um abraço para o Pedro, dizendo que está uma bênção ver o Pedro aí. Todos os amados. Deus guarde vocês. Vamos seguindo em Cristo. Amanhã, em nome de Jesus, vamos estar lá junto com vocês em Campinas, né? Vão orando aí pela viagem, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos nós.